Olá, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a estrutura de projetos de pesquisa. Então, é interessante para quem está começando, né, enfim, num curso de mestrado, de doutorado, ou está fazendo trabalho de conclusão de curso aí de graduação, de especialização, ou está se preparando para alguma seleção, né, em curso de pós-graduação, né. É interessante entender, né, quais são os elementos, quais são as seções que não podem faltar num texto de projeto de pesquisa. Então, nesse vídeo eu vou abordar isso, assim, né? Bom, a estrutura básica para um projeto de pesquisa é essa daqui, né? Então, o que não pode faltar num projeto? Né? Uma introdução, né, com um contexto temático, algumas informações básicas sobre o tema, os objetivos, fundamentação teórica, ou seja, autores que fundamentam o tema, os procedimentos metodológicos, né? Então, como será feito o trabalho, né, de pesquisa, os resultados esperados com a pesquisa e o cronograma, né, um cronograma de pesquisa. Bom, na introdução, então a gente deve sempre colocar algumas informações gerais sobre o tema, alguns dados gerais, se tiver isso, né, disponível. Não carregar muito nessa primeira sessão com muitas citações, muitos autores, né, porque a introdução, a ideia é ser uma sessão leve para ambientar o leitor no tema que vai ser pesquisado. No caso, né, como é um projeto de pesquisa, ambientar quem vai ler esse projeto depois sobre o tema que está sendo pesquisado. É importante colocar os objetivos, o objetivo geral, os objetivos específicos e o problema de pesquisa, que deve ser uma pergunta mesmo, uma questão, né, do autor do projeto que, né, pretende depois, né, responder ao final da pesquisa essa questão que a princípio, né, está em aberto. Fundamentação teórica pode ser uma revisão de literatura, né, que é a reunião de vários resultados de trabalhos anteriores sobre o tema, trabalhos de pesquisa, né, que também pode receber o nome de estado da arte, né. Tem alguma diferença, né, sobre a revisão de literatura e estado da arte, mas a característica em comum dos dois é que são estudos anteriores sobre o mesmo tema, né. Normalmente estudos mais recentes, assim, né, dos últimos anos. Pode também ser um referencial teórico, que é um autor que tem uma teoria já estabelecida, né, na área, né, sobre o mesmo fenômeno. Então, normalmente é legal pegar um autor ou poucos autores aqui, né, porque é um ponto de vista, né, um ponto de vista sobre o fenômeno. Então, não faz sentido a gente trazer um monte de autores aqui, né. Então, pode ser um referencial teórico, uma revisão de literatura, ou um estado da arte, ou até pode ser referencial teórico junto com, né, revisão, por exemplo, né, pode ter as duas sessões também, nada impede que se tenha essas duas sessões, né. Autores que já estudaram o tema, mas que não se encaixam exatamente em referencial ou revisão de literatura, né, aqui pode até ser, às vezes, algumas abordagens mais informais, vamos dizer assim, sobre o tema, também se pode trazer como fundamentação, mas é legal que tenha um referencial. E se for dissertação, tese, normalmente vai ter a revisão de literatura, né? Vai ser uma sessão meio que obrigatória, assim, no texto, né? Procedimentos metodológicos. Então, o que escrever nessa sessão, né? Descrição da abordagem metodológica, se é de abordagem qualitativa ou quantitativa. Os sujeitos da pesquisa, os sujeitos que irão participar da pesquisa, né? Claro que muitas vezes a gente ainda, no projeto ainda está meio indeterminado, mas pelo menos o que a gente está pensando, assim, o que a gente está imaginando, né, de quem serão os sujeitos que vão participar da pesquisa. Coleta de dados, quais vão ser os instrumentos, né, como que vai ser essa coleta de dados e o método de análise. Né? Se for um curso de graduação, de especialização, uma pesquisa, né, um projeto de pesquisa de graduação e especialização, aqui é mais uma descrição das etapas da pesquisa, da coleta e de como os dados vão ser analisados. Se for mestrado, doutorado, então aqui já tem que ser um método mais estruturado, tem que ser um método que muitas vezes já existe na literatura, né, um método mais sistemático, né. Outras informações, né, como que a gente pretende registrar os dados, como que a gente pretende fazer o registro. Se a gente vai usar algum método estatístico, então tem que ser descrito esse método, né, tem que ser apresentadas as equações, tudo mais. Se a gente vai usar algum software, então tem que ter algumas informações sobre esse software,
limitações do método que vai ser usado também, né? E nunca esquecendo, né, da relação dos objetivos, se esse método, se esses procedimentos que vão ser adotados, né, em que medida que eles conseguem atender os objetivos que estão sendo previstos lá no início, né? Normalmente os objetivos vão estar na introdução. Às vezes, pessoal, não comentei, mas às vezes já existe uma estrutura de projeto para determinado programa de pós-graduação, determinada instituição, né, onde na introdução também vai ser separado, né, os objetivos, a justificativa, a questão de pesquisa, isso pode acontecer também. Eu estou aqui supondo que esses elementos iniciais, né, eles estão todos na introdução. Né, aí tem que conferir com cada modelo, né, formal de projeto de pesquisa. Mas eu estou só trazendo aqui os elementos principais, né, que devem figurar no projeto. Resultados esperados, então, né, de novo, né, não esquecer, muito importante aqui, dos objetivos do projeto. Né, é comum, né, os objetivos não estarem alinhados aos resultados esperados. Então, tem que observar essas coisas e ficar bem alinhados, os objetivos com os resultados esperados. Observar os trabalhos anteriores, né, em que medida a pesquisa, o projeto que vai ser realizado, ele vai concordar, vai discordar, vai acrescentar que tipo de informação, que tipo de dado aos estudos que já existem, né? Apresentar algumas hipóteses do que pode acontecer, né, depois da coleta de dados, depois da análise, o que pode acontecer, o que é esperado, né? Então, apresentar algumas hipóteses e comentar sobre publicações também. Então, ao final da pesquisa, né, se for de mestrado, é importante colocar ali, né, pretende-se, né, submeter um artigo para um periódico. Se for de doutorado, pretende-se submeter alguns artigos para periódico. Né? Se for de graduação, por exemplo, pretende-se apresentar, depois de feita a pesquisa, né, o trabalho, pretende-se apresentar em congresso. Né? Então é importante também colocar no projeto o resultado esperado em termos de publicação também, né, de divulgação da pesquisa que vai ser realizada. Cronograma, importante observar prazos externos, né, das instituições onde a pesquisa vai ser realizada. Se precisa passar por comitê de ética, prever então esse tempo do comitê de ética, da análise, né, do comitê de ética. Restrições para a coleta de dados, né, então a coleta de dados pode ser feita em qualquer período do ano ou tem períodos específicos, e não negligenciar um tempo para revisão e ajustes. Né. Então, no cronograma, né, é importante colocar esse tempo aí para revisão e ajustes, né? Se a pesquisa dura um ano, então, pelo menos um mês, né, dedicado a isso, então é importante não negligenciar essa parte. Referências, né, mesmo um projeto, as referências têm que ser levadas a sério, né? Então, referenciar tudo que está citado no texto e vice-versa. Se está no texto tudo que está referenciado, observar normas, né? Normalmente projetos de dissertação, de tese, de TCC de graduação e especialização seguem a norma BNT, né? Mas se for projeto para alguma outra coisa, aí tem que verificar as normas, né, específicas da instituição para onde o projeto vai ser enviado, né, para ficar certinho ali. E atualizar os links, né? Então, às vezes a gente demora para elaborar um projeto, quando a gente chega no final do texto final do projeto de pesquisa, né, pode ter passado tanto tempo que o link já nem está mais disponível ou mudou, né? Então é interessante fazer essa conferência aí. E se tem alguma coisa que não foi para o corpo do texto, né, então a gente pode botar após ele, né, na forma de anexos e apêndices. Anexo é documentação de autoria externa, então algum documento externo, alguma coisa que foi produzida externamente que a gente quer trazer para o nosso projeto, né, então a gente pode colocar como anexo. Ou se é alguma coisa que é de autoria própria mesmo, né, então, mas que por algum motivo, né, é extra no texto, não faz parte do corpo do texto, então a gente chama de apêndice. Né? E no final, né, de tudo isso, feito o projeto de pesquisa, a gente pode fazer um resumo, que às vezes é pedido, inclusive, né, para se fazer um resumo do projeto de pesquisa, ou seja, um parágrafo, né, onde tem ali toda a informação do projeto de pesquisa, toda a informação básica, né, do projeto de pesquisa. Para fazer esse resumo, é interessante trazer a ideia principal de cada sessão. Então, um pouquinho sobre o objetivo, um pouquinho sobre fundamentação teórica, sobre metodologia e sobre os resultados esperados. Simplificar ao máximo a linguagem, né, porque para quem lê entender, né, de cara toda a ideia principal do projeto,
e às vezes é pedido também um abstract, que na verdade é o mesmo texto do resumo, só que em inglês, né? Então, esses são os elementos básicos aí de um projeto de pesquisa, né?